Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Amanhã, dia 14 de maio, comemoraremos o Dia das Mães e trouxemos hoje um inspirador exemplo de mulher que exerceu a maternidade em todo o seu esplendor, enquanto viva e após desencarnar. A mãe de Chico Xavier. Vamos antes, então, dar início ao nosso programa, ouvindo a prece na voz dele mesmo, o nosso querido Chico Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa. Bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Maria João de Deus nasceu em 1881 em Santa Luzia do Rio das Velhas, em Minas Gerais, filha de uma lavadeira humilde. Ela nasceu pobre e nunca pôde receber instrução. E desencarnou, com pouco mais de 33 anos, na cidade de Pedro Leopoldo, em 1915. Casada com João Cândido, ela teve 9 filhos. E quando ela desencarnou, Francisco Cândido, o nosso Chico, estava por volta dos 5 anos de idade. Mas ainda assim ele se recordava muito bem da mãe, talvez numa mistura de suas memórias de infância com a memória mediúnica. Maria João de Deus, quando já estava bastante doente e sentindo que estava perto de morrer, dizia ao Chico que iria fazer uma viagem, mas que voltaria. A mãe morreu. Mas o pequeno Chico acreditou fielmente na palavra da mãe por bastante tempo. Achava que ela estava viajando para um lugar distante, para curar-se da doença que ele mesmo havia presenciado e que ela voltaria, como havia prometido. E aconteceu, como não poderia deixar de acontecer.
Maria João de Deus voltou da viagem como havia prometido ao filho e trouxe para ele, de presente, as primeiras manifestações da mediunidade dele. Apareceu para ele, consolou o seu filho, deu rumo aos pensamentos dele nos momentos difíceis, pois ele estava sendo cuidado pela madrinha Rita de Cássia, que o maltratava muito. E então a mãe ensinou o pequeno filho a ter fé, resignação e paciência. E o menino foi crescendo, foi se instruindo no Evangelho de Jesus, suas tarefas mediúnicas aumentando cada vez mais também. E quando o jovem Chico, já trabalhando ativamente na psicografia, pediu para que a mãe lhe contasse quais tinham sido as suas primeiras impressões da vida no outro mundo, ela lhe prometeu que o faria oportunamente. E mais uma vez, cumpriu a sua palavra, escrevendo tempos depois, pelas mãos do filho, o maravilhoso livro Cartas de uma Morta. Logo no início do livro, ela relata toda a aflição dos seus últimos dias de vida e toda a preocupação que tinha por ver que iria deixar os seus filhos e o marido desamparados, temendo em especial pelos filhos menores. O medo e a culpa de deixá-los era tão grande que ela acabou por demorar mais tempo do que imaginava, com os pensamentos confusos, chorando, preocupada por ser uma mãe que estava abandonando as suas responsabilidades aqui na Terra. Sem compreender ainda a realidade em que se encontrava, ela temia pela separação eterna entre ela e a sua família. Certo dia, porém, ela conta que foi para a palestra de um mentor, onde encontrou outras pessoas na sua mesma condição, abalados com a morte recente, sofrendo com a separação dos entes queridos e temendo também por sua ausência para os que haviam ficado encarnados. A palestra lhe aliviou muito o coração e ela foi então, aos poucos, se acalmando. Tempos depois, já em condições melhores e menos aflita, ao fazer uma oração, ela pôde perceber que uma voz a esclarecia e consolava. Era Cirineu, o espírito que havia lhe acompanhado desde os seus dias de encarnada, havia auxiliado no momento do desencarne e agora estava ali ao seu lado, lhe acalmando. Foi conversando com ele que Maria compreendeu que, apesar de sua posição como mãe naquela encarnação específica, todos, ela, os filhos agora órfãos, o marido agora viúvo, eram filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, e todos seriam amparados em tudo o que fosse necessário nos dois planos da vida. Pais e mães não eram criadores dos filhos, mas sim zeladores temporários dos seres que Deus os havia confiado. Maria descreve neste livro o reencontro com a sua própria mãe, a organização do local onde ela pôde ir morar, as construções, a alimentação, os momentos de instrução, o estado de sofrimento daqueles que desencarnam com sentimentos conflituosos, a sua inesquecível visita a Saturno, todos os novos conhecimentos que ela adquiriu e muitas outras belas lições de sabedoria. A perda da mãe possibilitou que a dor amadurecesse os sentimentos e responsabilidades do que estava por vir para Chico Xavier. Além de, como falamos, ter sido também a primeira porta aberta para a sua mediunidade. Afinal, apesar de um médium ter manifestado a sua sensibilidade desde muito pequeno, o primeiro contato para a comunicação efetiva com um espírito foi com o da sua mãe. Maria João de Deus, mulher simples aos olhos do mundo, mas portadora de grandeza espiritual, mãe amorosa para os filhos durante a sua curta vida, espírito sedento de esclarecimentos e estudo após o desencarne, guiada pelo amor, pela retidão e pela fé em Deus.
mãe que inspirou e acompanhou o maior médium da história por toda a vida dele, para que ele seguisse firme pela missão que Deus o havia confiado, traduz o que gostaríamos de sempre relembrar a todas as mães do mundo. São elas as mulheres a quem Deus destinou para receber e orientar cada nova alma encarnada, e que tanto maior e mais elevado o seu amor a Deus, tanto melhor será o seu trabalho de zeladora dos seus filhos. Feliz Dia das Mães a todas as mães que nos assistem, e fica aqui a nossa homenagem a Maria João de Deus. Vamos agora chamar a nossa amiga Sandra Marinho, com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu acho que maio é um mês especial. Isto porque em muitos países, alguns no primeiro domingo, outros no segundo domingo, se comemora o Dia das Mães. Sim, eu concordo com muitos que podem estar aí pensando, mas esta ocasião tem muito mais interesse comercial e é incentivada exatamente com o objetivo de se obter lucros com a venda de presentes para as mães. Bom, mas tirando isso de lado, esta realidade à parte, e me permitam dizer que isto também não é de todo ruim, se pensarmos que a economia aquecida pelas vendas de bens e serviços geram emprego e rendas diretos e indiretos. Bom, considerações econômicas à parte, o fato é que se dedicarmos uma ocasião especial para homenagearmos as mulheres que nos deram oportunidade de renascimento neste planeta, a fim de aprendermos a evoluir, cria uma atmosfera diferenciada em função dos pensamentos que a maioria das pessoas eleva essas mulheres tão especiais para nós. Percebem como é perceptível essa alteração no astral nos dias que antecedem os Dias das Mães, culminando na alegria da própria data? Sabiam que essa atmosfera de amor de filhos para as mães e vice-versa favorece a nossa proximidade com Maria, mãe de Jesus? Em homenagem a ela, que da altíssima atmosfera em que se situa, olha por todos nós, os sofredores e desvalidos do orbe terrestre, encarnados e desencarnados, como uma mãe enternecida com seu infinito amor. Bom, assim, procurarei resumidamente trazer a vocês a mais bela narrativa sobre Maria que já tive oportunidade de ler ou ouvir. No capítulo 30 do livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, nos conta mais ou menos o seguinte. O primeiro quadro que descreve é de Maria, aos pés da cruz, onde se encontrava o seu filho amado, totalmente ferido e torturado nos últimos instantes de sua agonia. Vocês já imaginaram a dor, a angústia desta mãe? Seus pensamentos torturados naquele momento trágico deixavam-se levar nas lembranças de circunstâncias maravilhosas, como a do nascimento do menino Jesus. Revia a manjedoura na sua beleza agreste, parecia ouvir os cânticos de glória daquela noite. Relembrou a infância do filho e nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Mas também, naquele momento, muitas dúvidas tomavam sua mente. Que fez seu filho para merecer tamanha humilhação e dor? Lembrou-se que desde a mais tenra idade, Jesus trazia dentro do lar os viandantes misérrimos que encontrava pelo caminho. Muitas vezes ela recebia hóspedes inesperados, trazidos pelo menino para receberem ajuda. Depois, suas lembranças alcançaram a jornada de Jesus fora do lar. Quantos paralíticos e cegos foram curados por ele? E assim,
perguntava-se que desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? E seu coração rebentava em tempestades de lágrimas. Mas no santuário da consciência, repetia a afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Continua a narrativa no meio de algumas mulheres compadecidas que se encontravam ao lado de Maria. Naquele momento, uma mão pousou sobre seus ombros. Era João, filho de Zebedeu, discípulo mais novo de Jesus. E Jesus, antes do seu último suspiro, olhou para os dois, olhou para Maria e João e disse-lhes: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus ensinava com isto o grande amor universal e como este amor era sublime, coroando a sua obra. Logo após o episódio da crucificação, Maria foi morar com parentes mais próximos em Betaneia, onde permaneceu algum tempo até o momento em que o João, atendendo às observações do mestre, foi buscar Maria para morar com ele, que se mudava para uma casinha simples no campo que lhe fora doada por um amigo convertido ao amor do Cristo. Essa casinha ficava ao sul de Éfeso, distando mais ou menos 3 léguas da cidade. As ideias ganhavam terreno nas almas devotadas e sinceras daquela localidade, as ideias do Cristo. João seria seu filho desvelado enquanto receberia da alma generosa de Maria a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Ao cabo de algumas semanas, a casa de João se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas. Maria externava suas lembranças e falava de Jesus com ternura maternal, de modo que as reuniões iam até as altas horas da noite. A notícia de que Maria estava residindo naquele local se espalhou. Passou a atrair todos os dias grandes fileiras de necessitados. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam com as suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato teve origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe acariciou as mãos, agradecido, e murmurou: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Assim, até hoje, ao lembrarmos de Maria, a reconhecemos como a nossa Mãe Santíssima. Gostaria também de dedicar a nossa profunda admiração e gratidão a todas as mulheres, mães anônimas que caladas suportam suas cruzes, sem reclamar, guerreiras e protetoras. Quero também lembrar daquelas mulheres que não pariram, mas que são mães valorosas, amorosas, que marcam com o seu exemplo de mãe o destino de tantos filhos que adota. Que todas nós sejamos inspiradas e abençoadas pela nossa Mãe Maria Santíssima. Um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br
O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespirita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje, juntos, vamos refletir sobre a lição de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, contida no livro Agenda Cristã, sobre os princípios redentores. Diz André Luiz: não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os defeitos alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa, boa colheita. Não peças uva ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na sua aplicação. Boas reflexões. Obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui, lembrando a todos que dentro de 2 meses teremos o Medinesp 2017, entre os dias 14 a 17 de junho. O tema desta edição será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. São convidados especiais desta edição Divaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News e apresentador do programa Cidades e Soluções, o escritor espírita André Trigueiro. Acessando o site do evento www.medinesp2017.org.br, vocês poderão ainda fazer as suas inscrições e reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais e também os temas que serão abordados. O evento acontecerá no pavilhão 5 do Centro de Convenções Rio Centro, localizado no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. E o Medinesp
apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados, sejam ou não profissionais da área de saúde. E gostaríamos, como sempre, de lembrar a todos vocês que mandem as suas dúvidas e sugestões para o nosso programa. Anotem o e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham todos uma ótima semana e até a próxima!